mas não tem problema. Bem-vinda, a Magda Então, e o Kiko e o Márcio. bem-vinda, Magda, Bem-vindos. também. A Magda também é do Nosso nosso grupo. ótimo. Reunião, então, do GEOA, como última comemoração do quinto aniversário, de 2025, no dia 23 de setembro desse ano. Agora teremos a palestra da nossa querida Alcione Moreno, não é? Mas eu vou rapidamente passar a palavra para a Marildes, se ela quiser fazer alguma introdução em relação ao grupo. A Marildes é a nossa atual presidente do grupo, então ela, se quiser colocar alguma coisa, fica à vontade. Eu quero passar a palavra para a nossa vice-presidente, Marcinha. É, por favor. Bom, gente, é uma alegria estarmos todos juntos aqui, mas essa comemoração estamos fechando com uma coisa muito preciosa e muito querida, a nossa amiga Alcione, que aceitou o nosso convite. Alcione, é uma alegria imensa ter você aqui, fico até emocionada, gente. Obrigada também a Rosana. Nós somos um grupo de amigos fraternos na busca, que a gente está ali, né, na labuta, na lida, querendo cada vez mais aprender e também realizar muito, né? Com o nosso, com essa nossa filosofia, nossa ciência, nessa busca constante, para que a gente possa nos transformar, mas transformar também ao próximo, a sociedade, a coletividade, e que juntos sempre. Nós sozinhos não somos nada, portanto, nosso trabalho, a nossa maior alegria é estarmos aqui nesse momento. Alcione, muito obrigada, querida. Eu queria só, antes da Alcione começar, só apresentar a Alcione para quem não conhece ela assim há mais tempo, né? Algumas pessoas já conhecem. Ela teve aqui o ano passado também, em setembro, fez uma outra palestra muito legal. A Alcione além de amiga, além de ser peana e tudo mais, né? É médica, ginecologista e obstetra, educadora e terapeuta sexual e membro do GELP, que é o Grupo Espírita Livre Pensador, que nós temos a felicidade de termos algumas companheiras que hoje vieram aqui assistir, não é? A Rosana, a Magda, não é? Que vieram aí, que são muito bem-vindas. E também membra do CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, lá de Santos, né? Da Baixada Santista, o É, CPDOC. ele é mais que meio virtual, a gente até faz uma reunião presencial. Uhum. É só a sede administrativa, vamos dizer assim, em Santos, Em mas o Santos, grupo tá. E que está como vice-presidente da CEPA Brasil, né? isso. Até Pelo menos dezembro. até o mês que vem. É isso aí, isso mesmo. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu estou tão feliz de estar novamente com vocês. É uma alegria imensa. É muito gostoso a gente estar juntos. Muito obrigada por vocês mudarem a agenda do grupo, abrir um espaço para eu poder falar na terça-feira. Não é o dia de vocês e eu fico muito agradecida pela oportunidade, pelo carinho e por estar dando certo da gente estar junto. E é um momento muito especial porque eu quero partilhar com vocês uma pesquisa mediúnica que a gente faz. O nosso grupo, como o de vocês, é um grupo pequeno, são no máximo 10 pessoas, mas, diferente do de vocês, nós somos presenciais. E nos encontramos uma vez por semana, nas quintas-feiras,
E uma vez por mês, a última quinta-feira de cada mês, é a nossa reunião mediúnica. Então, nós fizemos uma pesquisa e eu vou, então, apresentar para vocês, quero partilhar com vocês, porque nós aprendemos muito e é muito bom poder estar contando o nosso trabalho para vocês. Então, vou lá apresentar. Entrou? Tá de Sim. tamanho? Então, tá bom. Perfeito, perfeito. Ótimo. Beleza. Aí, pesquisa. Então, a nossa pesquisa chama Percepção dos Espíritos sobre o Preconceito em Relação às Pessoas Negras. Nós realizamos de 2023 ao final de 2024 e é muito gratificante poder estar contando com vocês aqui. Ixi, não está indo. Deixa eu ver, aqui vai. Então, quais são os nossos objetivos? Primeiro, era promover uma pesquisa e um estudo sobre esse tema, né? Preconceito em relação às pessoas negras, a partir de informações obtidas através de comunicações com espíritos. A gente queria saber se no plano espiritual, no mundo espiritual, existe esse preconceito, como é que as pessoas negras participavam, o que que elas tinham para contar para nós. E dentro do objetivo, a gente também faz parte, né, compartilhar os resultados da pesquisa com demais grupos espíritas de relacionamento do GELP ou de relacionamento com a CEP. Então, é uma alegria imensa estar aqui hoje com vocês, partilhando a nossa experiência. Bom, qual é o nosso método? É como ensinou Kardec. Primeiro, a gente escolheu um tema da pesquisa. Daí, depois que nós escolhemos, todo o grupo foi estudar sobre os negros. Apresentar, depois que estudava, o pessoal apresentava as suas pesquisas, o que tinha de aprendido, enfim. Então, a gente passa um tempo estudando teoricamente esse tema. Aí confeccionamos o questionário, que para a gente é a coisa mais difícil. É a terceira pesquisa que a gente faz. E, Ricardo, eu lembro tanto de você naquele seu trabalho, porque você está coberto de razão. Cada vez que a gente tem que confeccionar um questionário, a gente admira cada vez mais Kardec, porque para nós é muito difícil, muito difícil. E eu vou mostrar para vocês os percalços que nós tivemos. Ele foi aplicado, então, de 29 de junho a 12, de 23 a 12 de dezembro de 24. Nós obtivemos 28 comunicações, aí elas são tabuladas, a gente analisa esses dados, chegamos aos resultados e vamos mostrar para vocês. Bom, o nosso grupo, como eu falei, nesse trabalho foram de 9 pessoas, né, no máximo 10, mas são 9, 9. Nós temos 4 médios, 2 mulheres e 2 homens. O grupo entende o fenômeno mediúnico como um fato natural, é orientado sob as diretrizes teóricas, técnicas e éticas do espiritismo laico, progressista, humanista e livre pensador. Nós seguimos a classificação e orientação do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. A mediunidade utilizada para pesquisa, na grande maioria, foi a psicofonia consciente. E tivemos uma psicografia e algumas vidências. Todas as comunicações são gravadas, transcritas, e se realiza uma reunião com a finalidade de analisar criticamente todas as comunicações recebidas. Então, como eu disse a você, né, a vocês, a gente se reúne só às quintas-feiras, que é o que é possível. Então, na primeira e na segunda quinta-feira de cada mês é o estudo, na terceira, análise das comunicações e na última, as comunicações, né, a parte mediúnica. Então, que é sempre a última de cada mês. Aqui o grupo. Então, aqui a Rosana, que está presente, a Magda, que está presente,
Eu vi um Flávio entrando, não sei se é esse Flávio aqui, que é do grupo também. E o Gilberto também disse que ia tentar entrar. Então, esse aqui é o nosso grupo. Bom, nós dividimos o nosso questionário em duas partes. A primeira, para a gente tentar ver o perfil do espírito, foram 4 perguntas, que depois eu leio com as respostas. E a segunda parte, que seria a pesquisa propriamente dita, foram de 5 a 10. E eu quero só mostrar para vocês que todas as perguntas, né? Você já teve atitudes preconceituosas, há preconceito com relação às pessoas negras no mundo espiritual, o que fazer para minimizar o preconceito, motivo do preconceito, enfim. E aí o que tabulamos, tá aqui a tabulação, como a gente faz, e as comunicações propriamente ditas. Então, dos responsáveis do nosso grupo espiritual, nós recebemos 6. Foi uma coisa muito diferente, porque normalmente a gente recebe 2, uma no começo e uma no final, mas nessa pesquisa nós obtivemos 6 comunicações de orientações. A primeira foi bem interessante, porque foi 29 de junho, e nós estávamos estudando o assunto. Lembra que eu falei para vocês que a gente escolhe o tema e todo mundo estuda? A gente estava estudando o tema, o Aderbal já se comunicou, falando sobre a nossa nova pesquisa. E dessa vez, também com sugestão de de outro grupo, a gente pediu ao nosso grupo espiritual que elegesse um responsável. Então, em 28 de setembro, quando a gente iniciou a pesquisa, propriamente dita, Heleno se apresentou como responsável pelo grupo espiritual dessa pesquisa. Tem um grupo, ele continuaria, mas ele seria o porta-voz e o responsável. Muito bem. Quando o Heleno, ah, ele estava se apresentando, ele já falou Heleno com E. E aí, esse Heleno com E foi uma resposta a uma pergunta mental de uma participante, que é essa que vos fala, essa pergunta ridícula. Mas foi tão rápido, gente, foi tão rápido. Ele estava falando: olha, eu sou Heleno, eu pensei, será Heleno com H ou com E? Imediatamente, quando eu estava pensando, Alcione, que pergunta ridícula, ele já estava respondendo, é Heleno com E. Eu fiquei tão sem graça, mas sinal de que a gente estava sintonizada. Bem, o Heleno também se comunicou no final do ano de 2023, fez algumas reflexões sobre o andamento da pesquisa. Apesar dele ser responsável, o Anderson, em julho, se comunicou para que a gente se libertasse do controle e questionamentos na reunião de intercâmbio, ter confiança. Por quê? Isso porque a maioria das nossas perguntas tinham a palavra preconceito. E a grande maioria dos espíritos que se comunicaram não conhecia essa palavra. Estava completamente fora do contexto histórico da pesquisa. E, e a gente, então, como eu disse para você, Ricardo, sofremos, porque a gente fez as perguntas, ninguém não conhecia essa palavra, e a gente ficou meio que assim, em dúvida, né? Bom, vamos mudar o questionário, vamos, essas perguntas não vão dar certo, o que que a gente vai fazer? Mas vocês vão ver, cada comunicação a gente aprendeu muito. E depois que o Anderson, então, falou, ó, tenham confiança, se libertem do questionário, a gente foi questionando conforme cada comunicação fomos dando andamento. O Heleno, novamente, em outubro, ele nos deu um puxão de orelha, porque a gente estava muito disperso, estava cada um pensando nas suas preocupações, a gente estava conversando antes, estava muito difícil da gente serenar os pensamentos para ter uma harmonia, e ele, então,
se comunicou para que a gente, né, ele falava, estava com muita dispersão. Quando se consegue uma harmonia entre todos, a potência se eleva. Se empenhem cada vez mais nesse propósito que abraçaram. Um ajudando o outro a se fortalecer, fortalece o grupo como um todo. E em dezembro, a gente encerrou a pesquisa e ele, então, agradeceu. Então, essas foram as comunicações dos nossos amigos espirituais responsáveis pelo nosso grupo. Não responderam os questionários, foram 11 comunicações. A primeira comunicação foi do Heleno, com E, e em seguida foi da Dona Maria Fazendeira. Essa Dona Maria Fazendeira foi muito impactante para nós, muito, muito, porque nem ninguém do grupo imaginava que ia acontecer isso. Ela era uma senhora de escravos que se encontra no mesmo padrão mental de quando desencarnou no século XVIII, apesar de saber que ela estava desencarnada. Ela sabia que estava no outro plano, mas ela continuava a viver, assim, viver, né, a mesma coisa. Ela se preocupa em continuar sendo bem servida e desconhece a palavra preconceito. E tinha, e ela contava que os escravos estavam lá para servir ela, para servi-la, ela continuava, nós perguntamos o que a senhora faz. Eu bordo, continuo a bordar, continuava como se ela tivesse encarnada, sabendo que estava desencarnada, mas que ela estava muito bem naquela vida e ali ela queria continuar. E foi muito difícil, porque ela estava contando dos escravos dela, do que tinha capitão do mato, e quem estava dialogando com ela era uma moça negra, linda, completamente ativista. Então foi muito difícil dialogar com a Dona Maria. Foi uma coisa bastante marcante. Bom, depois da Dona Maria, nós tivemos dois capitães do mato que se comunicaram. Um, de nome João, que foi em abril, eu num capataz, estava se arrependendo, tentando melhorar. Bastante constrangido pelo que fez e muito difícil de encarar os negros que ele havia torturado. E o segundo, ele se identificou como capitão do mato mesmo, foi em maio, relatando o prazer de torturar. E ele foi contando os detalhes da tortura, que foi um horror. Ele falando com o maior prazer que ele fazia, que ele adorava ouvir os gritos dos negros. E aí, pela primeira vez, a gente teve uma interrupção da comunicação, porque normalmente é só um médium que fala, os outros escutam, mas nesse momento houve uma interrupção pela fala de um outro médium, e que era uma mulher, e que começou, ele estava com detalhes, com requintes de crueldade, falando sobre a tortura. Aí uma outra médium falou, né? Soberba, soberba, soberba. Aí esse capitão do mato não falou mais nada, se retirou, e o espírito comunicante se identificou como Maria, pediu desculpas, disse que a médium era muito educada, que foi muito difícil ela interromper, mas que ela não podia deixar ele falar aquelas coisas e continuar daquela forma. Bom, em setembro, nós tivemos uma comunicação de Maria do Carmo, que dizia que ela era mediadora entre aquela situação, a fazendeira com seus escravos, com aquele espaço que tinha a Dona Maria, e esses escravos, e ela então fora desse ambiente, tentando ajudar esses espíritos, né? Como foi a nossa única psicografia, nós achamos bom transcrevê-la, porque a gente achou bastante elucidativo o teor que eu vou passar para vocês. Ela disse o seguinte:
Ela escreveu, né, o seguinte: branca que se indignava com o tratamento que era dado aos pretos. Hoje estou nesse grupo, onde a senhora Dona Maria diz que comanda. Na verdade, criou-se um ambiente onde os escravos se reúnem, espíritos que se atraem e que ainda não se despertaram, e ela, na sua visão fechada e arcaica, acha que eles a servem. Na verdade, plasmaram um espaço onde acham que se protegem. Eu, na época em que vivia, me incomodava e ficava triste com a situação, mas era uma luta contra muitas pessoas e muitos interesses. Agora, estou, por assim dizer, mediadora entre essas duas posições. Ela como senhora de escravos e eles que ainda se veem nessa condição. E, junto com outros tantos, trazemos eles a grupos para que possam ouvir e refletir sobre a sua condição. Esse trabalho que aqui fazem, tão especificamente voltado ao preconceito de raça, é raro. Na verdade, é o único que conheço. E teve um papel preponderante para já perceber uma transformação no grupo, inclusive na diminuição desses negros em torno dela. Sou Maria do Carmo e peço humildemente para que, mesmo que o objeto de seus estudos, como vocês falam, pesquisa, mude, peço que, sempre que possível, envie os pensamentos aos que se encontram perdidos, enclausurados em pensamentos de negação da realidade, do contínuo da vida. Não só pretos escravizados, mas todos que foram enxotados pelos seus grupos. Muita paz e harmonia a todos. Aí a Dona Maria voltou em outubro, muito brava, dizendo, né? Estão diminuindo meus negros escravos. Quem está dispersando eles? Meu capitão do mato não acha eles por aí. Bom, e tivemos 4 comunicações que foram relatadas, pessoas que foram assassinadas, que também foi muito pesado, mas a gente pôde ajudar bastante esses espíritos. Um estava num quilombo que foi invadido e ele foi assassinado. O outro, que nos deixou bastante impactados também, ele se escrevia que ele estava dentro de um navio negreiro e que o navio estava sendo afundado e eles estavam todos presos naquele navio e ele tinha muita falta de ar e ele morreu dessa forma. Um outro também foi assassinado por ser homossexual, pobre e preto. E um outro que faleceu sobre tortura. Ele tinha descrevia, né, um ferro que iam apertando o pescoço dele, porque ele tinha sido capturado após fuga. Depois, o Gabriel, que orientação que trouxe um grupo de pessoas para serem ajudados. Essa comunicação só foi recebida depois que o médium vidente, porque a gente estava concentrado e não vinha comunicação, não vinha aí de ninguém. Aí a nossa médium vidente pediu que ela estava vendo um grupo de homens, mulheres e crianças acorrentados. Então, que o GELP fizesse uma vibração especial e nós assim o fizemos. Aí, depois disso, o Gabriel se comunicou que ele trouxe esse grupo e que a gente pôde ajudá-los, e ele disse: um pequeno movimento pode caminhar em direção à cura. E eu queria destacar que, mesmo sendo um trabalho de pesquisa, nós pudemos ajudar muitos espíritos, porque quando a gente fala e apresenta nosso trabalho, e a gente fala que nós fazemos trabalho de pesquisa, muitos centros, muitos dirigentes falam, mas assim vocês não ajudam as pessoas, é necessário um trabalho específico de ajuda, e vocês estão vendo que não é bem assim. A gente, mesmo sendo um trabalho de pesquisa, nós conseguimos ajudar bastante gente.
Bom, e agora as perguntas do questionário. Então, de 1 a 3 era para conhecer o perfil do espírito comunicante. Então, foram 11 respostas. Se sentem bem, 3. Ainda magoados, com altos e baixos, 8. E um espírito falou: fui batizado cristão pelos mesmos que diziam que eu não tinha alma. Segunda pergunta: todos se sentem bem percebendo o nosso ambiente? Por a resposta unânime. A terceira pergunta: como foi a sua passagem para o mundo espiritual? 6, alguma dificuldade? Foram várias vidas, né? A última foi tranquila, 3, não senti diferença, 2. E o espírito que se denominou João disse o seguinte: a morte simplesmente é mudança de estado, só. Não existe trauma com relação à morte. Existe mais trauma com relação ao que você fez na sua vida. Pergunta 4. Como é a sua vivência no mundo espiritual? Difícil de entender, é lenta, 4. Readaptando, 2. Excelente, tranquilo, 4. E não respondeu, 1. E a quinta? Como é a experiência com preconceito, experiência com preconceito por ser negro? Não responderam, 2, não sei, 2, ódio de branco, 2, e sim, tem esse preconceito, 5. Pergunta: você teve alguma experiência com preconceito com relação à pessoa negra? Qual? E como você lidou com isso? Não responderam, 2, não sei, 2, ódio de branco. Ah, é que eu repeti, desculpa. A sexta: você já teve atitudes preconceituosas? Quais? Não responderam, 4, sim, 6. Eu não tinha preconceito, eu tinha raiva do diferente. Olha que interessante essa resposta. O espírito falando, depois de um tempo, um dia, eu ouvi uma voz, isso aqui no plano espiritual, hein, gente? Depois de um tempo, um dia, eu ouvi uma voz. Me perguntaram se eu queria voltar e que eu voltaria como branco. E eu voltei como branco. E aí, o meu ódio, minha raiva, foi dirigida aos pretos. Quando eu morri de novo, eu descobri que, na verdade, eu não tinha o que vocês chamam de preconceito. Eu tinha uma raiva de qualquer coisa que fosse diferente do meu jeito de pensar. Sétima, há preconceito com relação às pessoas negras no mundo espiritual? Então, de 11 pessoas, 9 responderam que sim. Uma respondeu, eu não sinto, o grupo que me acolhe não tem, e um não respondeu. E aí o que eles dizem, né? O mundo espiritual é basicamente o mundo terreno. A única coisa que muda é que você não tem mais a carne. Preconceito é uma palavra nova, que a gente aprendeu a duras penas, e aqui é igual a oitava. Conforme sua percepção, qual o motivo do preconceito que sofre as pessoas negras? Então, as respostas. Pessoas brancas se acham superiores, a educação desde pequeno que somos inferiores, a trajetória cultural, não responderam, um respondeu as 3 anteriores, outros pensamentos. Você não quer pessoas diferentes, e negro é uma coisa. Então, eles sofrem muito preconceito, sim. O que ele disse, né? Você não quer pessoas diferentes. Você quer pessoas iguais a você, ou pelo menos da mesma cor, ou que pense de maneira parecida. Você não aceita as diferenças. Oitava, nessa mesma pergunta, né, outras respostas de espíritos. Pessoas brancas ensinam os filhos, os netos que somos inferiores, nos xingam de macaco. As crianças, muitas vezes, não têm consciência do que estão falando. Os pais são responsáveis, porque são eles que estão fazendo gerar o racismo. Os brancos se acham melhores do que nós
e sempre é colocado na cabeça deles que somos inferiores. Só através de muito trabalho, de mudanças de comportamento das pessoas, muita luta da comunidade negra. Fomos praticamente tirados do mapa. Nós não tínhamos história. Outro, ensinam que negro não tinha alma, não era gente, era uma coisa. Nona pergunta. O que se faz para minimizar o preconceito com relação às pessoas negras? Então, as sugestões. Deveríamos ter as mesmas possibilidades, oportunidades de emprego, moradia. Número maior de pessoas a questionar e tentar mudar essa situação. Não parar de lutar. Mudança grande na cultura, educação desde criança, cultivo às tradições, por exemplo, um preto velho tem muito a ensinar, né? Conseguir desenvolver nossas potencialidades, somos todos iguais, e dois não responderam, e outros responderam duas ou três desses itens. Penúltima não, na nona ainda, algumas outras respostas que a gente achou interessante. Chega lá do outro lado, é tudo igual. Seria muito humilhante para uma pessoa branca ter que se reportar a um chefe, a uma pessoa negra. Mudança muito grande na cultura, ensinar as crianças desde pequenininha que não pode haver preconceito, divulgar nossos conhecimentos. Solução tem, é só querer. Enquanto não houver interesse mesmo, vai continuar tudo desse jeito ou pior. E essa eu achei linda. Ele disse o seguinte: um povo que tentou esconder a história do povo negro, do povo indígena, tentando não revelar o quanto fomos importantes aqui. Então eu não sei o que fazer. Se eles não querem que a gente faça parte da história, do país, do povo, então por que trouxeram a gente para cá? Para explorarem a gente? Eles nos devem muita coisa e um pouco mais de respeito, de divulgação sobre a importância do negro, não só no Brasil, mas também em vários países que utilizaram o negro como mão de obra. Deveria ter uma história melhor contada. E a última pergunta: qual o impacto do preconceito com relação às pessoas negras para a evolução do espírito? O impacto é grande, atrasa a evolução, muita mágoa e sofrimento, demora mais para ser uma pessoa mais amorosa, e dois, não responder. O que eles nos respondem? Dificuldade por você começar a preparar o retorno, você sente muito ódio, fica tudo mais difícil. O que vai impactar a evolução é o aprendizado, aquilo que você conseguiu resolver e conseguiu ter como experiência. Enquanto o poder do dinheiro e político for dominante, fica difícil, pois sempre vai ter um opressor e um oprimido. O impacto é grande. Existe aqui, no plano espiritual, também preconceito. Dificuldade maior para esse retorno. Somos um pouco rejeitado, um pouco afastado. Pensamento que ratifica o equívoco de algumas literaturas espíritas que colocam a escravidão como oportunidade de melhoria e que os negros deveriam agradecer. Isso é impossível de se pensar nos dias de hoje, e com essa pesquisa ficou mais impossível ainda. Então, as nossas conclusões. No plano espiritual ou no plano extrafísico, existem grupos que plasmam o ambiente. Isso a gente já, na nossa pesquisa anterior, a gente já tinha chegado a essa conclusão e nessa corroborou para isso. O tempo lá é diferente do nosso, também da nossa pesquisa anterior, porque para nós passaram 300 anos de escravidão, para eles tem muita coisa igual. Nossos preconceitos continuam no plano espiritual. Só com nosso aprendizado e experiências é que vamos evoluindo e os diminuindo. Os motivos para os preconceitos são os que foram levantados na nossa pesquisa, né?
As pessoas brancas se acham superiores, a educação desde pequeno que somos inferiores e esquecem a nossa trajetória cultural. Que fazer para diminuir o preconceito? Deveríamos ter mais possibilidades, oportunidades de emprego, moradia, etc. Número maior de pessoas a quem questionar e tentar mudar essa situação, não parar de lutar. Mudança grande na cultura, educação desde criança, cultiva as tradições, conseguir desenvolver nossas potencialidades e lembrar que somos todos iguais. É muito grande o impacto do preconceito com relação às pessoas negras para a evolução do espírito. Muita mágoa, raiva, sofrimento, fica muito mais difícil de sobrepujar as dificuldades. As comunicações, como eu falei, vou reprisar. Todas elas ratificam o equívoco de algumas literaturas espíritas, e aqui eu faço um parênteses, principalmente para o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse muito disseminado, muito lido, muito discutido, e o que eles dizem lá é que os escravos deveriam agradecer a escravidão, a oportunidade de vir como escravos, porque eles irão aprender. Nosso trabalho mostrou que não, fica tudo muito mais difícil. Isso é uma atitude dos humanos e atrasa, piora as condições, fica tudo muito mais difícil, como nós vimos aqui com vocês, e todos eles relatam isso. Todos temos responsabilidades em diminuir nossos preconceitos e temos que vivenciar, não só entender, mas vivenciar que todos somos iguais. E, para terminar, eu quero colocar uma estrofe desse poema, Ser Negro, de Bethânia Uchoa, que é essa poetisa, que diz o seguinte: ser negro é lutar para se ter consciência, uma consciência de poder ser um igual. Ser negro é caminhar contra a ignorância de uma visão geral e menos racial. Muito obrigada. Ai, obrigada para vocês, por vocês nos ouvirem. Eu, desculpe, gente, Muito eu não sei se legal. está. Muito obrigado, Lucione. Eu estou Gil, emocionado, viu? por favor. Alcione, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade de você trazer algo de fortalecimento, né, para nós, seres, né, que estamos galgando, né? Eu, como negro, né, que vim também de uma periferia, que galguei por essa estrada que foi bem relatado aí, né? Muitos tentam incutir que é uma forma de lapidação. Eu eu fui aprendendo, e principalmente quando eu cheguei na doutrina espírita, eu fui verificando que é uma pele. Existe um espírito eterno. E diante dessa eternidade, é claro que eu vou também me deparar com o que eu já tinha feito no passado, mas nunca na relação de deixar que os seres que se acham superiores me diminuíssem. Teve um momento que eu me diminuí, né? Que é o nosso processo de crescimento. Mas quando nós encontramos pessoas como você e este grupo que dá uma oportunidade de pesquisar e levar a mensagem para um grupo que já tem essa sensibilidade, nós, encarnados e desencarnados, nos sentimos ainda mais fortalecidos para seguir nessa caminhada e não nos olhar como diferente, e sim como seres que estão no processo, assim como cada um de nós, brasileiros, estrangeiros, o que fomos. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de poder estar me expressando, de poder estar aqui com você compartilhando e que a noite seja uma noite de grande, né,
harmonia, de fortalecimento. Cordial gratidão a você e à equipe aqui do GEOA por essa noite tão especial. Olha, Gil, nós que temos, é muito bom poder partilhar, porque nós aprendemos tanto, tanto, e coisas assim que a gente como diz minha filha, vergonha alheia. Tem umas coisas que são assim, é impossível a gente não ficar indignado, não ficar revoltado por vezes, por tanta diferença, desigualdade, preconceito. Não é possível que a gente ainda mantenha aí um discurso dizendo que é para agradecer existir navio negreiro, existir tortura, o que é isso? Então, olha, Gil, sinta-se abraçado por todos nós, porque foi um trabalho que nós aprendemos muito, bastante, e é muito prazeroso a gente poder divulgá-lo. É muito, muito legal estar com vocês aqui. Uhum, A que bom. gratidão é toda nossa, tenha certeza. Muito bom, gente. Nós temos algumas questões no chat, mas eu daria a primeira oportunidade para quem quiser verbalizar, como o Gil colocou. Fica à vontade, em primeiro lugar. Bom, primeiro agradecer muito aí ao Alcione e ao grupo, né? Que a verdade a Alcione trouxe o trabalho desse grupo cujos membros, alguns dos membros estão aqui presentes, né? Agradeço muito aí de vocês estarem com a gente. É realmente, bom, para mim que não participei, independente da questão da dificuldade da formulação das questões, mas o conteúdo que veio é muito impactante, né? Muito impactante. E tira completamente a ideia de que preconceito só existe aqui entre nós, né? A gente fala, mas o espírito do negro não é igual ao espírito do branco? Ele é, na essência ele é, não é? Na essência ele é. Mas ele carrega dentro de si, cada um de nós carrega dentro de si as suas imperfeições, não é isso que a gente aprende? Inclusive os nossos preconceitos, né? E eu lamento informar, mas todos nós temos preconceito. É duro dizer isso, mas nós temos. Seja lá o que for, nós sabemos. Não precisa contar para ninguém, a gente não vai contar aqui. Mas nós sabemos das nossas dificuldades, das nossas imperfeições e nós temos preconceito. Então, o primeiro passo é fazer o diagnóstico, já fizemos, nós temos preconceito. Agora é batalhar para que a gente diminua, para que a gente entenda os outros e tenha maior resiliência, porque como nós temos, então pensa bem como é que você vai falar com o outro, se dirigir ao outro, porque você também tem as suas dificuldades, também tem as suas coisas que você não gosta em você, que você quer mudar, e vamos trabalhar juntos. A Marcinha acho que levantou a mão, né, Marcinha? Eu levantei, mas tem questões no chat, então eu estou escrevendo no chat minha questão. Alguém que não escreveu gostaria de falar, em primeiro lugar? Eu queria Rosana. só Tem fazer a Maria e a Rosana. só fazer um comentário depois, que acho que está muito. Essa pesquisa ela vem provar outras coisas, né? Inclusive a questão de que a gente carrega com a gente aquilo que a gente sente por várias encarnações. Então, se não fosse assim, se quando a gente fosse para o plano espiritual, a gente, por não ter esse corpo físico, nós temos um corpo físico, né? Mas por não ter esse igual, ou, né, podemos até manter, mas por não ser exatamente esse, se a gente não quiser, a gente poderia ir tirando isso de nós, né?
Mas como a encarnação é só uma sequência, e aí o próprio Espírito falou lá, meu, não muda nada, a gente vai carregando com a gente, porque a escravidão aconteceu há tanto tempo atrás, né? Claro que a gente ainda tem situações de escravidão não declaradas, a gente sabe disso, mas aquela escravidão declarada aconteceu há tanto tempo atrás que se cortasse o ciclo, talvez hoje a gente já não teria mais isso, mas a gente continua tendo da mesma forma, porque a gente vai carregando com a gente e faz parte dessa depuração nossa de ir se desprendendo dessas coisas, né? E é muito interessante, porque vem fazer, dar um outro diagnóstico aí, né? De que tem preconceito e que tem reencarnação e que a gente continua sendo a mesma pessoa desde que, né, a gente vem vindo, com evoluções e tudo mais. Muito interessante. Muito obrigada, Alcione, ao grupo, por essa dedicação. E eu vou pôr a minha pergunta lá no chat para você responder depois. Só para nós foi um susto, porque a gente nunca imaginou que o espírito que fosse desencarnado como escravo continuaria junto. Mas Querendo. nós foi um susto para a gente quando nós imaginamos eles naquele lugar e foi como a Maria do Carmo, né, Espírito se comunica, eles acreditam que se eles estão juntos podem ainda ter uma certa proteção, eles podem. Então, eles sentem assim e assim eles ficam juntos. Mas para a gente foi um susto. E a dona Maria Fazendeira, quando falou que ela estava normal, bordando, que os escravos estavam fazendo serviço, nossa, foi uma tão difícil para nós. Quando terminou a comunicação, que a gente conversa, foi um susto, porque nós nunca imaginávamos isso. A gente imaginava primeiro que os espíritos que desencarnaram como escravo teriam liberdade, seriam Uhum. mais felizes, né? Não, não foi assim. Enfim, o que nós relatamos foi de bastante aprendizado. E olha, Gil, eu vendo você, a gente estava exatamente como você nos dias das nossas reuniões, sabe? Exatamente igual. Porque você viu que no nosso grupo nós temos bastante gente negra, né? Eu sou branca, mas meu avô materno era bem negro. E a gente tem isso, sabe? De que é muito preconceito. E quando chegou nesse mundo espiritual, que a gente achava que estaria melhorzinho, não igual. Gente, eu não quero atrapalhar muito, mas Alcione, o que me despertou também muito, um grande curiosidade aí na pesquisa, é que assim, né? Eu como viajo muito, retornei para Recife nesse período de 22 até 24, né? Eu fiquei em Recife. E nesse período eu comecei a parte mediúnica, a educação mediúnica e fui para a prática. E uma das comunicações que eu lembro bem claramente em 2023, não lembro o mês, era de um negro, aonde eu sentia todas as sensações das chicotadas nas costas. Foi muito forte para mim, mas que logo após a comunicação veio um senhor, que eu acredito que era um preto velho, que depois ele se identificou como Tobias, e ele deixou bem claro que aquelas marcas seriam um momento para mim de um grande despertar, para eu não me enxergar mais como um ser inferior, e sim como um ser criado por Deus, tendo a possibilidade de ajudar um ser que antes eu pensava igual, que era inferior e que tinha que continuar a receber chicotadas. Então foi a partir daquela comunicação que a minha vida totalmente mudou, né? Porque eu sempre, graças a Deus, tive oportunidades, né? O que eu sei que infelizmente muitos irmãos, né, não têm. Mas que eu comecei a entender que essas possibilidades também era para eu levar essa mensagem para muitos. Por isso que quando eu comecei na educação, na evangelização infantil, e tinha, né, negros ali, porque eu participava de uma comunidade. Eu via numa comunidade, mas eu ia para outra que a parte social era um pouco melhor.
Eram poucos negros, mas os que tinham, a gente sempre dava uma relevância, né? Isso é bom porque a doutrina ela nos dá também essa oportunidade, mesmo sabendo que existe esses altos e baixos do aprendizado, mas nós que estamos ali, que procuramos estudar, que também temos que ajudar tantos que necessitam, que ainda se inferiorizam, porque eu encontrei, já teve pessoas que chegou para mim e disse assim: como é que você se sente bem no meio de brancos? Como é que você se sente bem em ir para um restaurante que só tem branco? Eu digo, gente, eu me vejo igual. Não é a questão da cor, mas sim a questão de ser humano. Eu sou um ser humano igual a qualquer um, então não vou me inferiorizar. Se você se inferioriza, é um processo seu, mas eu não vou fazer isso. Então, diante dessa pesquisa também, a gente está nesse processo de aprendizado que vê que, infelizmente, tem pessoas que ainda ficam arraigadas, né? E apegadas ainda a isso. Então, se a gente vem, né, vamos dizer assim, com essa carga energética, mas tenta desmistificar e se reeducar, você vence. Porque você é um espírito eterno e a questão da pele é um processo, né? Não sei. Então, é algo que você tem que ter esse crescimento. E eu sei que eu aprendi, é como diz, eu tive que aprender um pouco com a dor para chegar até esse momento que eu estou aqui para me expressar para com vocês. Porque antes eu tinha receio de dizer que era pobre, né? Receio de dizer, eu tinha medo de estar no meio de brancos porque eu era negro. Agora não, gente. Eu estou no meu momento de estar em qualquer lugar. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que aprender e eu também tenho que levar algum aprendizado. E eu falo demais, desculpe, viu, gente? Falem É, aí, é agora eu muito vou ficar caladinho. muito poderoso esse homem. É, ele é. E tocou fundo, né? Ó, vamos Ah, passar para a Rosana. A Rosana queria fazer uma pergunta e depois a gente vai para o chat um pouco e depois volta. Diga, Rosana. Rosana, você está com o microfone fechado. Acho que ela não está escutando a Acho que ela gente. não é. Acho que ela ou está indo para um lugar melhor. Botãozinho vermelho. Não? Ela está sem som. Ó, Não está vou, sabendo como ligar. Eu vou tentar mandar um recado lá para ela. Vamos ver se ela consegue. Se você conseguir, depois você faz, tá, Rosana? Passa, Ah, Aí, Oi, conseguiu, aí passa o conseguiu. dedo oi, e dá. É. oi, Pronto, oi. pode falar. Na verdade, não é uma pergunta, não. São algumas observações a respeito da pesquisa. Nós tínhamos feito uma antes, com respeito ao preconceito com as pessoas LGBT, QIAP+, né? E a impressão que tivemos, quer dizer, nós tivemos as mesmas conclusões. Você, estando aqui ou estando sem o corpo de carne, você é exatamente a mesma pessoa. E demora muito, muito tempo esse processo de evolução, realmente. E eu descobri, nesse caso da Dona Maria, dessa senhora, que foi o que mais me impressionou, né, em toda a pesquisa, porque eu que faço as entrevistas com os espíritos, né? E ela não queria falar comigo, e ela dizia: por que que eu tenho que falar com essa preta? Né? Me tragam uma pessoa branca para eu conversar, né? Aí eu falei: a senhora vai ter que falar comigo, entendeu? É, então, a pessoa, estando aqui ou estando lá, ela não muda. E assim, é, 300 anos realmente não são nada. Ela desencarnou no século XVIII e ela sabia disso. Eu sei que faz tempo, eu sei que eu estou morta, mas e daí? A minha vida continua a mesma. Eu não tenho mais o meu marido, meus filhos, não sei onde eles estão, mas a minha vida tá perfeita. Entendeu? Porque o estado mental dela, ela não queria sair daquilo. Então, assim, eu cheguei a uma conclusão que, tipo, 1000 anos é nada na vida da evolução de um ser humano. Porque se você quiser ficar parado ali, você fica, né? E eu, enquanto negra, enquanto militante de movimento negro, né, eu faço parte da Frente Negra Revolucionária, inclusive,
E eu sei, recentemente, né, eu até dei uma entrevista falando dessa coisa, né, que eu faço um trabalho numa biblioteca que é temática em cultura afro-brasileira, né, e foram fazer uma reportagem da biblioteca, inclusive, e eu peguei e soltei aquilo. Eu falei assim, olha, eles levaram 400 anos construindo isso, né? Os sequestradores, né, capitalistas, né, porque foi o modo de expansão do capitalismo mais contundente. O capitalismo ele se tornou exatamente essa coisa global e essa coisa tão massificadora do ser humano, né, porque uns com tanto milhões nada tem. E foi o comércio de gente que transformou isso, né? A Península Ibérica, ela foi responsável por essa ignomínia. Aí depois foi é, seguido pelos outros europeus, França, Holanda, Inglaterra ganhou muito dinheiro com isso e tudo mais. Então, assim, o combate disso, talvez nós levemos mais 400, mais 500 anos. Porque o racismo, ele adveio disso. O racismo veio do comércio de gente, porque escravos sempre existiram. Escravização do ser humano sempre existiu. Só que a escravização de um povo específico foi isso. Por que as pessoas não têm mais preconceito contra judeu? Porque o judeu não ficou 400 anos sendo escravizado e sendo desumanizado, né? Existiu uma bula papal do Nicolau que disse: não, essa gente não é gente, eles são humanos como um boi, como um cavalo, e pode fazer comércio deles, entendeu? E que o povo africano que ensinou o europeu a escravizar, e também dinheiro disso, os reis da Angola, hoje em dia eles também estão ricos com isso, né? Ficaram ricos, existem nações africanas que ficaram ricas com isso, e que hoje eles sabem o que foi que eles fizeram, né? E vai demorar muito tempo para essa coisa se dissolver. Desculpem o discurso aí militante, desculpem. É isso. Fantástico, fantástico, Rosana. Muito obrigado. Essa experiência aí da vivência mediúnica aí é importante. É impossível esse tipo de coisa não tocar nas nossas, né, nos nossos valores, na nossa indignação, né? E o fato, só, depois eu já passo aqui para a primeira pergunta aqui do chat, mas o fato de necessitar-se de um movimento, de um dos movimentos, que é esse que você milita, né, o movimento negro, para conseguir alguns direitos nos dias de hoje, é a evidência mais forte de que nós ainda temos arraigado em nós o preconceito. Por que que a gente precisaria de um movimento, de um grupo de pessoas para conseguir direitos para elas? Né? Não é? Se todo mundo entendesse que somos iguais, não precisaria isso, né? Mas ó, vou passar aqui. O Moisés, está na ordem aqui as perguntas, né? Ele diz o seguinte: olha, onde que esses espíritos que sofreram com a escravidão se encontram no mundo espiritual? Eles estão aprisionados em locais específicos? Eles, quando são convocados nas reuniões mediúnicas, eles não têm conhecimento da evolução da humanidade atual? Isso ele perguntou mais no começo lá. Então, Moisés, o que a gente entendeu é que é plasmado um local. Eles não ficam presos, é plasmado um local, eles ficam juntos com outros escravos, porque eles acham que ali eles estão protegidos. Teve uma das comunicações era o espírito que achava que tomava conta desse local para eles não fugirem. Mas o que a gente entendeu é que é sempre um processo mental. Existe plasmado esse ambiente e eles ficam ali. Não tem prisão assim, não tem parede,
é difícil eles explicarem, mas a maioria fala isso, não tem parede, não tem grade, é um local e eles ficam ali. Com a nossa ajuda, pelo que eles estavam falando, e com a ajuda de tantos outros espíritos, aos poucos eles vão tendo essa noção de que eles não são mais escravos, que eles não estão mais naquela situação, mas é sempre um processo mental, é sempre pelo pensamento. Muito bom. O Kiko Alcione, ele pergunta o seguinte: bom, aí, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade também, né? Nas respostas. Alcione, no caso, nós, encarnados, podemos fazer alguma coisa por esses espíritos que sofreram preconceitos? Tipo, vibrar, mas no mundo espiritual, pode ser feito alguma coisa para ajudá-los? Certamente vibrar ajuda, tanto que o recado, né, da nossa psicografia foi que mesmo que a gente mudasse de pesquisa, a gente continuasse vibrando por essas pessoas, sempre vai ajudar. E principalmente ajuda nós mudarmos aqui e agora. A gente perceber os nossos preconceitos e encará-los e ir à luta para modificarmos, porque nós ainda temos o preconceito muito arraigado. Isso assim, em todas as situações, não é só na raça negra, a mulher ainda sofre muito preconceito. E a mulher é mãe, cuidado com o que ela ensina para o seu filho, porque a gente vai passando esses preconceitos estruturais que a gente tem dentro e nem percebe que é ou o que fala. Então, que a gente preste atenção, que a gente esteja atenta para diminuir, para ir nos lapidando também, né? E nos construindo uma pessoa melhor. E o Espiritismo nos dá todo esse ensinamento, né? Que a gente tem as nossas limitações, mas se a gente conseguir colocar a parte terceira do Livro dos Espíritos em prática, nós estamos bem, nós estamos muito bem. Muito bom. Olha, a Marcinha e a Marildes perguntaram quase a mesma coisa, vou pegar aqui o comentário inicial da Márcia. Ela falou: Alcione, o preconceito, ainda tão presente e doloroso no nosso mundo, já em si é uma boa justificativa para a pesquisa tão interessante. Houve outros motivos para a escolha do tema? E aí a Marildes também pergunta isso: qual foi a grande motivação para fazer pesquisa com esse tema especificamente? A Rosana já deu uma dica. Nós recebemos uma tarefa da CEPA. CEPA é a Associação Espírita Internacional, uma pesquisa mundial que nós estamos fazendo sobre identidade de gênero. E foi uma pesquisa que a gente aprendeu muito, muito. Vários espíritos se comunicaram, nós tivemos 10 comunicações e vimos que assim, muito preconceito também, muito sofrimento. E nessa LGBT também saiu um pouco de preconceito sobre a mulher, né? Sobre o gênero, de certa forma, não só LGBTQIA+, como também para a mulher. Depois, então, o que estava faltando? Um preconceito tão grande que a gente tem, é um preconceito racial, vamos estudar os negros. E assim foi. Foi quase que como uma coisa natural, sabe? A gente terminou uma pesquisa. Gente, como é que é para os negros? Porque a gente não viu, né? Será que continuam? Enfim. E então fomos estudar e esse foi o nosso mote. Então, a motivação foi a humanização, né? É, Foi a inclusão, a não exclusão, ao racismo, preconceito de qualquer forma, é isso, né? exatamente. Muito legal, muito legal. Gente, e assim, essa pesquisa com o mundo espiritual.
Só demonstra que aqui nós estamos assim, que tudo continua realmente igual, como a Rosana falou, e como a gente precisa estar sempre atentos e fortes para essa e outras questões, né? Obrigada, Alcione. Eu tenho outra pergunta ali. Tem uma. Vou primeiro passar para o Diego, depois eu volto para sua pergunta. Tá bom? Eu deixo, Diego. Diego. Vem, amor. Vem, querido. Na verdade, não é uma pergunta, mas assim, eu estava aqui refletindo com os meus botões, pois eu estou num projeto de pesquisa de mestrado em educação. Eu sou professor, dou aula na rede estadual em uma periferia aqui, numa escola de periferia aqui em São Paulo. E eu estou trabalhando justamente esses saberes, porque, né, a minha escola, o maior número dos alunos são pretos e pardos, e eles são muito deslegitimados em relação aos saberes. É muito comum a gente ver educadores com preconceito no sentido de que, né, aquele aluno, por exemplo, que pode estar na mesma realidade, né, ter avós ali, enfim, pessoas que não têm, né, os responsáveis não têm uma certa escolaridade, às vezes receberem um pouco mais de prestígio do que o aluno, né, preto ou pardo, que está na mesma condição, porque se deslegitima o saber dessas pessoas, a oralidade, enfim, todo esse trabalho. No meu trabalho de pesquisa, e foi muito de encontro, assim, o que você trouxe na pesquisa, que você apresentou hoje, eu tive a oportunidade de fazer, né, um estágio em duas escolas, uma escola rural e uma escola quilombola. E a escola quilombola, para mim, foi uma experiência maravilhosa, porque é um saber complicado, é um ensinamento com aprendizado. E durante as minhas reflexões com a pesquisa, eu percebo que a gente tenta, né, assim, deslegitimar esses conhecimentos porque é diferente. Porque, como a nossa colega colocou, né, o outro assusta. Então, assim, eu preciso manter um sistema, né, que deslegitima aquelas pessoas, que desumaniza aquelas pessoas, né, para que eu possa sempre manter essa roda girando. Então, assim, eu queria te agradecer pela noite, porque foi muito importante eu ter esse contato, porque nessa parte da minha pesquisa, todas as respostas que eu tenho a respeito da educação das pessoas pretas e pardas é sempre voltada que esse conhecimento, né, é transmitido justamente por conta, né, de tentar de apagamento, é um apagamento. Apagamento. Isso, é um apagamento. Apagamento. Então, isso. Então, assim, saberes ancestrais, esse conhecimento todo, tradição, tudo isso é um mecanismo, existe aqui na nossa sociedade esse mecanismo de apagamento para que não se torne, né, a maioria, ou que não se tenha conhecimento, até porque existe um sistema hegemônico. Então, assim, obrigado. Vou aqui, a partir de amanhã, já sair com as ideias ali colocando, e foi assim, foi muito legal ter assistido a sua palestra hoje. Obrigado, Alcione. Olha, eu que agradeço, porque é muito bom partilhar. Como eu disse a vocês, a gente estudou bastante o tema antes. Então, quando nós fomos aprendendo os reinos africanos, a matemática surgiu no continente africano. Para começar, que as pessoas acham que África é um país, não entendem que é um continente, que são 57 países. Ele já põe tudo no mesmo. Então, quando a gente viu os grandes reinos, a matemática surgiu na África, o alfabeto surgiu no povo africano. Quando as pessoas têm a capacidade de achar que o Egito, que dos faraós, não é África, acha que é outra coisa. É inacreditável o apagamento que se tem. Quando você vai ver as lendas, né, o Baobá, as lendas de a forma de vida, então que eles
o esquema, o slogan é diga não à competição e sim à cooperação. Você não vê isso aqui. Isso incomoda demais. E é o quê? O povo que a gente chama de primitivo. Quem é o primitivo, gente? É uma vergonha, aquilo que eu falei, é uma vergonha. É muito grande. São saberes muito profundos, de muitos. Então, a metalurgia, os trabalhos manuais, o tecido, a tecelagem, eles que nos ensinaram. Eles que nos ensinaram, e fica como se eles não soubessem nada. Então, é muito importante. Aí, Diego, eu fico tão feliz que você, como um educador, primeiro porque a gente precisa muito de educador nesse Brasil. E depois, sabe, é tanto opressão e tanto oprimido que é como o Gil falou, que veste a camisa e você fica aquilo. Bom, então eu sou muito inferior mesmo. A partir do momento que a gente vai começando a estudar os povos africanos, a cultura dos negros, é riquíssimo, a gente aprende muito com eles. Então, precisa realmente dar uma invertida nessa história, como disse o Espírito para nós, essa história precisa ser recontada. Muito obrigada a você, parabéns pela tese, sucesso aí, viu? Obrigado. Eu queria Muito fazer bom. só um comentário, Ri, se você me permite. Diga, claro. Primitivo somos nós que temos preconceitos dos que são oprimidos. A gente tinha que ter preconceito daqueles que oprimem, né? A gente devia era olhar para, né? Não para o espírito ali, né? Porque também está no processo e também é nosso irmão, mas olhar para aquele espírito e falar: meu, esse eu não quero ser igual, esse eu quero fazer diferente, como a Maria fazendeira. Não, mas aí a gente, ao invés de ter preconceito dela, do que ela faz, a gente tem preconceito daquele que sofre. Olha que como que a gente ainda precisa ainda crescer, né? Espiritualmente e evoluir. Eu diria, Marildes, que você foi na veia. É isso mesmo. A gente não olha É, a gente olha enviesado para as coisas, né, Alcione? nós Isso escravizamos é, esse povo e temos preconceito dos mesmos que nós escravizamos. Quer dizer, É, dupla, né, um pauta. dos espíritos, ele falou, eu fui transformado em cristão por aqueles que dizem que eu não tenho alma. Que- É, é, uma- é, não Para é, quê, né? importa porque eu quero te dominar, não é, importa qual é a justificativa, o motivo, eu quero te dominar, né? Isso que eu ia falar, é o resquício da selvageria que a gente vem, que a gente traz lá é, de trás, que a gente ainda não conseguiu vencer, e esse mundo está bastante necessitado de alguns exercícios, né? De cair Uhum. em si, de resgatar esses valores, né? De humanização, gente. É muita selvageria mesmo. Hum. Eu posso fazer minha pergunta, porque eu queria Faz aí. Aproveita. explicar. Então, você fez a pesquisa com espíritos desencarnados que na última encarnação tinham a pele preta, certo? Eles em nenhum momento se recordam, também acho que pela dor e pela revolta, pela dor mesmo que eles sentem ainda, pelo pensamento que é tão presente, né, tão vívido neles, eles não reportam nada de outras encarnações e outras cores de pele, por exemplo, pode ter sido orientais, que é, também sofrem um preconceito, mas é menor, mas eu sinto, e quando eu viajo também sinto, né? É, tem essa olha, possibilidade de resgatar isso neles por tratamento, por vibrações, por, sei tem lá, algumas que nos impactaram. Então, uma foi assim, até eu citei aqui para vocês. Ele era negro, ele Uhum. escutou, nós achamos muito interessante, porque ele escutou uma voz
Ele não viu, ele escutou uma voz se ele queria se reencarnar como branco. Ele quis, reencarnou como branco, e aí ele disse que o ódio dele foi para os negros, que ele percebeu que se ele vinha como negro, odiava os brancos, se ele vinha como branco, ele odiava os negros, porque ele odiava e tinha muita raiva de tudo que era diferente dele, Revolta. tudo que era diferente dele. Então, isso é uma coisa. Outros falaram, tiveram outras encarnações, vieram como negros e que tinham conseguido superar, tinham conseguido superar, e mostrando só que foi muito mais difícil do que se eles não tivessem passado tudo aquilo, mas tentavam superar. Outros que conseguiram naquela encarnação, pelo menos eu tenho um que falou 3 ou 4 encarnações. Naquela encarnação era uma mulher, era muito feliz, porque ela gostava muito de cantar, de dançar. A impressão que a gente teve é que ela estaria num quilombola atual, mas em paz. Uhum. Então tiveram, sim, eles comentavam, sim, de outras encarnações. Obrigada, Alcione. Eu queria, na ordem aqui, é uma pergunta minha também, mas eu queria aproveitar e comentar isso. Voltar para a questão do processo aí da produção dessa pesquisa, não é? Que acho que é uma coisa que precisa ser conhecida, né? No sentido de que, como você falou no início, está fazendo, no fundo, seguindo o exemplo daquilo que o próprio Kardec ensinou e fazia há tanto tempo, né? Com todas as dificuldades que ele também tinha. Ele não começou o diálogo com os espíritos sabendo fazer pergunta. Talvez ele soubesse como professor, né? Fazer pergunta para os alunos, mas Ele aí, sabia muito não bem, é? era um excelente professor, o Então, Ricardo. ele sabia fazer avaliações para os alunos, então ele fazia pergunta para os espíritos, mas a experiência disso foi se desenvolvendo. A gente pega a obra completa, né? Então a gente acha que foi sempre assim. Ele mesmo disse que não foi, né? Que foi progredindo. Agora, você citou, né? Eu acho que essas coisas são impactantes pelo valor moral e são impactantes pelo reflexo disso no movimento espírita, né? Você citou o caso do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um caso exemplar, né, disso, e exemplar por quê? Quer dizer, um espírito ter preconceito, por exemplo, um desses espíritos que deu comunicação para vocês, ele, por exemplo, ditar uma mensagem ou ditar um livro através de um médium em que ele expressa, a Dona Maria, né, expressa o preconceito dela, nada de anormal, não é? O espírito pode, assim como ele falou para vocês, ela falou para vocês, ele poderia escrever isso, ela poderia escrever e isso se tornar conhecido. O problema está na amplitude que aquilo tomou, né? Então não é o livro do fulano que é desconhecido, ele se tornou uma referência como um modelo tanto de dados históricos, alguns até acham ainda, né? Que de dado histórico, quanto de valores aí. Tem toda a questão da legitimação da Federação Espírita Brasileira, que aí é uma outra questão, né? Mas essa questão do preconceito está presente ali direto, não é? Que amor. Acho que tem alguma. Está presente aí direto, né? E eu lembro, eu coloquei ali que no meio espírita, né, ainda é frequente, era um pouco antes, mas você afirmar que espíritos de pretos velhos e de indígenas que se comunicavam eram inferiores, não é? Então se manifestava pelo médium era um espírito inferior. Tem que ser doutrinado, tem que ser ensinado, porque ele é um espírito inferior. Quer dizer, nós carregamos aquele preconceito e usamos em qualquer coisa, inclusive na atividade espírita mediúnica, né? Eu vi casos em que o médium foi
assim, podado na sua manifestação, porque ele queria, naturalmente ele dava a comunicação de um preto velho com trejeitos que provavelmente tinham a ver com a manifestação do espírito. E foi podado dizendo, não, isso a gente não pode fazer, porque isso é coisa de espírito inferior, e ele teve que dar comunicação de espíritos e ficar contido. Então essas são coisas que estão aí no meio espírita, na cultura do meio espírita, né? E que as pessoas às vezes normalizam, né? Nós recebemos, teve assim, uma época, nós recebemos uma comunicação de um pastor, de um padre e de um que se apresentou com um, ele falou um preto velho, ele dava um nome, né, um preto velho, e ele deu uma comunicação linda, belíssima, e ele falava, bom, a- é, eu me comunico aqui como me comunico num terreiro de Umbanda, mas cada um se adapta naquilo que gosta mais, se sente melhor, enfim. Mas era o mesmo espírito, uma comunicação que a gente sempre analisa, belíssima, aprendemos muito, e é aquilo que a gente falou, né? Quem é o inferior, né? E acho que isso também é um sintoma do porquê muitas vezes muitos jovens que se importam com essa questão do preconceito visceralmente, né, acabam procurando os terreiros de Umbanda como opção aí para manifestação mediúnica, porque lá encontram receptividade. Lá o preto não é inferior. O preto velho, indígena que se manifesta não é considerado inferior. Então ele vai lá e ele acha, ele considera que aquilo é um meio onde ele pode, digamos, resistir a esse preconceito. Isso é uma coisa chata, né, da gente imaginar que o meio espírita fica na cabeça de muitos como um meio onde existe o preconceito, onde o preconceito tem voz, né? A Marildes tem aqui a pergunta, bom, pelo nosso horário, acho que deve ser a última, né? É, em princípio. Ah, Você quer verbalizar, ou você quer que eu leia? Não, eu posso falar. É que às vezes quando a gente vai falar, a gente se estende mais, né? Mas você comentou que vocês fizeram essa pesquisa durante mais ou menos um ano, né? Se eu peguei Uhum. bem. E Isso. aí, a cada quinta-feira, uma quinta-feira do mês, vocês faziam né, comunicação mediúnica. Então, aí, nas minhas contas, seria 12, mas alguma das quintas-feiras não tiveram visitas, né? E foi aí pelo menos uma comunicação por quinta-feira aí no mês. A minha pergunta é se vocês pretendem dar continuidade nisso e trazendo mais né, ingredientes aí para essa pesquisa, ou vocês já acabaram e esse tema já foi encerrado? É. Olha, nada como a gente ir conversando, né? Para a gente contando. É, quando a gente começa uma pesquisa, tem quintas-feiras que tem três, quatro comunicações. Comunica... Tem muitas assim que você nem faz a pergunta, dependendo do, né? Você nem faz a pergunta, eles já sabem, eles vão é respondendo espontâneo. para muito interessante. Outras vezes, não nessa pesquisa, mas a gente já teve um espírito que está se comunicando, está muito comprido, falando, contando a sua história, o outro médium está psicografando. E depois Ah, ele até falou: olha, ele estava aqui, eu não podia interromper, então nós fomos psicografando. Teve reuniões que, como eu contei para vocês, a gente estava envolvido com oi, perdão, tantas dificuldades, estava todo mundo desarmônico, que a gente precisou um tempo naquele dia, teve só uma, foi um puxão de orelha do Heleno,
e naquele dia não teve nada e a gente foi para casa com vergonha, falou, bom, vamos melhorar o padrão vibratório para a próxima quinta-feira, e daí surgiu. E naturalmente vai, olha, é tão lindo esse trabalho, o nosso grupo espiritual, eles são tão caridosos com a gente, sabe? Tão responsáveis, porque as coisas vão acontecendo. E então eles trouxeram, por exemplo, né, o capitão do mato, trouxeram a fazendeira, trouxeram os típicos, assim, né, pessoa que encarnou como branco, e tal. Naturalmente vai se fechando o ciclo, vai terminando, ficam o grupo mesmo chega à conclusão, bom, acho que deu. E Fecha a aí, pesquisa. normalmente, né, assim, a gente acha, e foi a última, o Heleno, foi no fim do ano, o Heleno agradecendo, que a gente já tinha um material que para a gente estava o suficiente, compilamos, né, a gente vai conversando com outros grupos, e agora nós estamos se preparando para a nossa próxima pesquisa. Muito bom, muito bom. E qual é o tema da próxima pesquisa? Transtornos mentais. Ai, A gente quer saber se a pessoa deprimida aqui, como é que fica, hum, como é que ela continua deprimida, não continua, que acontece? Já estou legal. marcando a Nossa, sua muito próxima bom. palestra para trazer esse Já resultado vamos desse marcar, trabalho, já vamos porque mesmo agendar. que não seja final, seja preliminar, vamos conversar. Muito Estamos bom, estudando obrigada, ainda, tem muita Alcione. coisa. Aí a gente vai focando, né? Porque também tem bastante coisa, mas a nossa ideia é essa, porque fala assim, bom, a pessoa teve câncer, tem as dificuldades, mas assim, morreu o corpo que ficou, acabou o câncer, né? Pode ter um tempo de adaptação, mas era o corpo que estava doente. Como é que é esses transtornos mentais que está na alma, né? Dessa depressão, essa ansiedade, o que que acontece? Então, mas nós estamos estudando. Muito bom, nossa, parabéns e obrigada da E, resposta. eu- e uma outra coisa, o nosso grupo é pequeno, e a gente também quer mostrar assim que é, não é que não é difícil, mas é muito possível a gente fazer esses experimentos, como Kardec fazia. A gente apanha, né, com as perguntas, mas olha, é um grupo pequeno e você se predispondo, é bem possível a gente voltar a pesquisar, voltar a, a questionamentos. Nós temos tanto a tecnologia, tanto conhecimento do século XIX para agora, por que né, não conhecer mais essa parte do espírito, do plano espiritual, como é que está? Então, convido a todos, é possível e a gente aprende, como vocês viram, né? A gente aprende muito e o grupo todo tem muita sede de saber como é que é lá, como é que está, né? Muito bom, obrigada. Marcinha? Olha, eu vou tentar ser rápida. Alcione e seu grupo, né? Parabéns, porque é uma vertente do espiritismo, a fase da pesquisa e da ciência, que fica um pouquinho para trás, né? Então, como vocês são ávidos por pesquisa, pela curiosidade, por saber, e eu fico assim, pensando realmente na fase do questionário, como vocês vão fazer para perguntar tudo isso para depressão, os transtornos mentais, psíquicos, né? Então, vamos esperar, vamos aguardar. Mas uma coisa que eu ainda queria saber, que é claro que o propósito de vocês é a pesquisa, o estudo, né, e a comprovação de alguns aspectos. E também orientar como fazer para transformar isso. Você terminando a pesquisa, o seu grupo terminando a pesquisa, vocês têm alguma linha de estratégia para o cuidado desses espíritos que participaram da pesquisa e que continuam nessa fase de revolta, de aflição, alguma coisa
ou uma indicação para eles, ou o cuidado que que eles possam porventura ter aí para poder melhorar essa questão toda? Olha, eu acho que essa parte, eu vou falar minha opinião, se a Magda, a Rosana quiserem completar, fiquem à vontade. O que eu tenho visto assim, conforme vai se desenvolvendo a nossa pesquisa, não sei se eu posso usar essa palavra, mas a gente vai vendo uma melhora, uma evolução, diminuição do sofrimento, certamente, né? E vamos. Entre uma pesquisa e outra, alguns aparecem, falam, estou voltando aqui e contam alguma outra coisa, ou agradecem, enfim, nos orientam. eh, mas isso é o que tem. Não, nós não evocamos para saber tal fulano, nós não fazemos evocação. E se, sei lá, se todas, sei lá, os responsáveis espirituais, sei lá, o nosso contexto, tá conversando, permitir que eles voltam, alguns voltam e dão o seu depoimento, outros não. Legal, entendi. Obrigada, Alcione. Obrigada, querida. Muito bom, muito bom. Que pena, né? Pena que estamos chegando Que no pena que fim do aqui passa mais tempo. rápido do que no plano espiritual, como disseram nossos amigos que deram comunicação, Mas, que lá é lento. Alcione, a gente vai ter que esperar um ano para você voltar, querida. Para vocês voltarem. Só no próximo aniversário, Alcione, a gente já reserva a data, por favor. Olha, não, uma coisa que eu queria sugerir, talvez vocês já tenham pensado nisso, mas vocês já pensaram em fazer um registro escrito disso? Um Então, nós artigo, Tava fizemos, pensando Um agora. livro, ó, um livro, o Ricardo ajuda a escrever o livro. É, nós fizemos, Ricardo. na realidade, olha, é uma boa ajuda. Nós fizemos como assim os apontamentos. Então, fomos fazendo os apontamentos, mais ou menos como eu fui mostrando para vocês para os slides, né? Mas a escrita corrida do texto, não. A gente não está sabendo fazer. Nós fizemos só os apontamentos e estamos nisso. porque eu acho que é uma contribuição interessante, eu faço paralelo, claro, com devidas proporções, com aquilo que, por exemplo, a gente encontra no livro Céu e Inferno, né? Aham. No livro Céu e Inferno você tem lá entrevistas de Kardec com os espíritos. O objetivo dele primordial era entrevistar, era aprender. Ele fala isso abertamente, né? Vários tipos de espírito, etc. Mas quando o espírito, como aconteceu com vocês, quando o espírito manifestava alguma fragilidade, alguma necessidade, etc., ele seguia o diálogo e fazia uma prece junto, tentava consolá-lo. Então, isso é uma coisa interessante, como você falou no início, né? Não há essa distinção radical entre você fazer a pesquisa e você auxiliar o espírito. Eventualmente, pode as duas coisas acontecer. Ou não, não é? Não, olha, aqueles espíritos que foram assassinados, aquele que estava sofrendo tortura, a, a inspiração que a nossa amiga teve, como foi tratando com ele, né? Foi falando, olha, nós estamos te libertando. Nós estamos te libertando, veja, os ferros estão se abrindo, você não vai. Ela foi conversando com ele, e ele, porque ele começou com muita falta de ar, daí ele foi melhorando e foi se libertando daquela cena. E então a gente sabe que pôde ajudá-lo. E os espíritos também responsáveis pelos nosso grupo, eu sempre agradeço muito, eles têm uma paciência com a gente, porque eles nos ajudam muito, nos inspiram, nos orientam, e as coisas vão fluindo. Mas é que a gente, no grupo, pelo menos, não surgiu ainda essa capacidade.
Nós, por enquanto, só fizemos esses apontamentos, realmente. Mas uma hora a gente vai conseguir, ou alguém vai nos ajudar para escrever, colocar isso em texto, não só em apontamentos. Mas Eu só queria, é um eu só caminhar. queria, eu só queria colocar, né, em relação a essa ajuda, nessa pesquisa especificamente, como médium, né, a gente relata, né, não só eu, mas os outros, houve uma preparação muito grande e diferente, né? A energia que foi manipulada foi muito forte. Então, essa ajuda, ela teve tanto de nós encarnados como da espiritualidade, para que pudesse, inclusive, esses espíritos comunicar. Então, e assim, né, o senhor, a gente terminou em dezembro e nós estamos em setembro, ainda todo esse tempo tem ainda mensagens trabalhando nisso, né? A gente não faz nada especificamente, mas existe um trabalho aí, né? Normalmente a gente não consegue fazer uma pesquisa corrida da outra, porque além do preparo para a outra, tem essa coisa ainda desse trabalho, e especificamente nessa, do preconceito, que foi muito, muito diferente, né? Quem trabalha um tempo com a mediunidade registrou muita diferença dos espíritos que foram atraídos, né? Uma carga emotiva muito forte. Então, tem que ter aí um trabalho para a gente começar. Era isso. Perfeito, muito obrigado, Magda. Muito Isso bom é muito mesmo. importante. Gente, nós vamos ter que, infelizmente, teremos Passamos que muito da hora, encerrar hein? por conta do horário. Não, as pessoas acabam depois saindo por compromissos, enfim, né? Que é uma pena, senão a gente ficava aqui até as pessoas começarem a abrir a boca. Muito bom. Olha, gente, muito obrigada pela oportunidade, muito bom Nós é que estar com vocês, agradecemos. essa troca maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom mesmo. Muito Muito obrigada. obrigado assim, obrigado por consentirem de abrir, né? A ideia de convidar a Alcione foi quando ela apresentou esse trabalho lá no movimento CIMA, né? Da Venezuela, eu assisti, que é um grupo lá da Venezuela também progressista, né? E aí eu assisti e falei, não, isso não podemos ficar longe disso, temos que aprender. E aí ela já trouxe aqui, a gente pôde conversar um pouco a respeito, né? Muito, muito obrigado a vocês, né? Ao grupo inteiro que pôde vir, as pessoas que puderam vir, muito obrigado mesmo. Que não percamos contato. Obrigada. Ah, de Sim, jeito com algum, certeza. de jeito algum. Nós que agradecemos. Márcia, quer falar? Não, não, só agradecer de novo e vamos fazer a nossa prece. E aí, ansiosos por uma outra oportunidade, Alcione, não necessariamente só em datas especiais, mas que você também possa, né, vir participar dos nossos encontros, nossos estudos, quando vocês tiverem vontade, também estamos aqui, viu? Uma E honra. a A casa gente é vem de nossa. terça-feira, sim. E a gente vem de terça-feira, sim, A viu, gente vem o dia Alcione? que der, o dia que tiver que vir. É isso aí, isso aí. É uma honra. Muito obrigada. A gente aqui não tem uma casa física, né? A gente brinca isso, mas a nossa casa é aqui, ó. Estamos em todos os lugares. Isso é ótimo, porque a gente pode se reunir quando a gente quiser, né? Só ligar a telinha, estamos juntos. Muito bom. Quem gostaria de fazer a prece final? Quer fazer, Gil, para a gente? Quero sim, Marilde. Eu Obrigado vi pelo nos seus presente. olhos que você queria. Ai, gente, é muito especial, viu? É um momento de podermos realmente agradecer. Podermos, assim, entregar os nossos corações ao nosso Pai Criador, esse Pai que nos deu a vida,
e que nos dá um despertar a cada dia. Deus de amor, que diante das tuas ondas de amor, que está sempre a nos envolver, que está sempre a nos despertar para uma verdadeira vida. Que nós seres, Senhor, continuemos conectados a Ti através desses amigos espirituais que estão sempre a trabalhar, seja aqui no GEOA, seja com esse grupo que hoje veio até nós, nos dando a oportunidade de nos enxergar, de nos despertar para valores que podemos desenvolver. Valores estes que não se perdem, mas que só restam apenas que cada um de nós façamos a nossa parte, de nos olhar diante do espelho e dizer: Senhor, eu não serei apenas um servo, eu não serei apenas um ser que irá falar de ti, mas irei viver a tua palavra. Palavra de amor, amor que nos dá um respeito, que nos dá um valor, esse valor eterno de uma vida que cada um de nós aqui buscamos. A vida de uma vivência espiritual tranquila, mas a tranquila de podermos vivenciar o que é um ser espírito, um ser que brilha e pode fazer com que o outro também brilhe. Que esta luz chegue até aqueles irmãos que ainda vivem nessa escuridão, mas que diante do teu amor, Senhor, eles irão despertar, irão sair desse leito de dor e sim despertar para essa luz de amor. Gratos, Senhor, por tua assistência, gratos por estarmos aqui comemorando o 5º aniversário deste grupo de amor e gratos por fortalecermos os nossos laços de fraternidade com tantos que buscam seguir a Ti. Que assim seja e que assim sempre o será. Graças a Deus.